Artefatos místicos, objetos amaldiçoados e relíquias sagradas escondidas. Desde os primórdios da humanidade, os homens sempre atribuíram poder a objetos. Uma espada poderia não ser apenas uma arma, mas o canal de uma força sobrenatural. Uma pedra não era apenas um mineral, mas um fragmento da eternidade. Uma coroa poderia carregar não apenas ouro, mas o peso de maldições ancestrais. Esses objetos, muitas vezes chamados de artefatos místicos, objetos amaldiçoados ou relíquias sagradas, compõem um dos maiores mistérios da história oculta da civilização. Entre documentos antigos, lendas transmitidas por sacerdotes e tradições preservadas em sociedades secretas, existe a crença de que tais objetos foram escondidos, protegidos ou até proibidos pela própria humanidade, temendo sua influência destrutiva ou seu poder espiritual incompreensível. Neste texto, exploraremos o vasto universo desses artefatos, desde as relíquias bíblicas desaparecidas, passando por objetos amaldiçoados da antiguidade, até os tesouros ocultos guardados por ordens secretas. 1. O fascínio do sagrado e do proibido. O ser humano sempre buscou contato com o divino. Templos, rituais, sacrifícios e oferendas surgiram para aproximar o mortal do eterno. No entanto, em certos momentos, essa aproximação não foi feita apenas pela fé, mas através de objetos que funcionariam como pontes espirituais. Esses objetos, no entanto, carregavam um paradoxo. Enquanto aproximavam do sagrado, também podiam abrir caminhos para a ruína. O mesmo cálice que poderia curar, poderia enlouquecer. A mesma espada que garantia vitórias, poderia amaldiçoar o portador. Esse fascínio pelo duplo poder, o da bênção e da maldição, tornou tais artefatos peças centrais na história mística da humanidade. 2. As relíquias perdidas da Bíblia. A Arca da Aliança. Um dos artefatos mais icônicos e misteriosos da história sagrada é a Arca da Aliança. Descrita no Antigo Testamento como o receptáculo das tábuas da lei entregues a Moisés, a arca não era apenas um cofre sagrado, mas também uma arma espiritual. Segundo relatos bíblicos e tradições apócrifas, a arca emitia uma força devastadora. Exércitos inteiros eram derrotados diante dela, sacerdotes eram consumidos ao tocá-la sem permissão, e até cidades eram destruídas pelo seu poder. Muitos acreditam que a arca ainda existe, escondida em algum lugar da terra. Para alguns, estaria guardada na Etiópia, em Aksum, sob a proteção de monges que jamais permitem sua visão. Para outros, foi enterrada sob os escombros do Templo de Salomão em Jerusalém, à espera de ser revelada no fim dos tempos. Teorias mais ousadas sugerem que a arca seria um artefato tecnológico antigo, possivelmente uma máquina de energia desconhecida herdada de civilizações pré-diluvianas. O Santo Graal. Outra relíquia sagrada de enorme fascínio é o Santo Graal, identificado por tradições cristãs como o cálice usado por Jesus na última ceia, ou ainda o recipiente que teria recolhido seu sangue na crucificação. O Graal é símbolo de pureza, iluminação e poder espiritual. A busca pelo Graal atravessou séculos, inspirando cavaleiros templários, reis e visionários. Há relatos de que ele foi levado para locais secretos da Europa, como o Castelo de Montségur, ligado aos cátaros, ou mesmo escondido sob catedrais góticas. A tradição esotérica vai além. Alguns textos sugerem que o Graal não é apenas um objeto físico, mas um portal de consciência, um recipiente que conecta o homem ao divino. A lança do destino, conhecida também como lança de Longino, seria a arma que perfurou o corpo de Cristo na cruz. A lenda afirma que aquele que possuísse a lança teria poder absoluto sobre o destino dos povos. Hitler teria buscado desesperadamente essa relíquia durante a Segunda Guerra Mundial, acreditando que ela garantiria sua vitória.
Hoje, a lança exposta em museus é contestada, mas o mito persiste. Haveria várias versões espalhadas e apenas uma seria a verdadeira, escondida em cofres secretos. 3. Artefatos amaldiçoados da antiguidade. A máscara de Tutancâmon. Descoberta no século XX, a tumba do faraó. Tutancâmon trouxe consigo uma maldição que se tornaria famosa. Vários arqueólogos e envolvidos na escavação morreram em circunstâncias misteriosas, alimentando a crença de que a tumba carregava um feitiço mortal contra invasores. Ainda hoje, muitos acreditam que a máscara dourada do jovem faraó é mais do que um adorno funerário. Seria um canal energético que liga o Egito Antigo a forças espirituais ocultas. A caixa de Dybbuk, originária do folclore judaico, a caixa de Dybbuk seria um recipiente que aprisiona um espírito maligno. Quem a possui relatou doenças, pesadelos, acidentes e até mortes. Leiloada e circulando entre colecionadores, a caixa se tornou um dos objetos amaldiçoados mais famosos da era moderna, provando que não apenas o passado, mas também o presente convive com tais mistérios. O espelho de Bela Lugosi. Um espelho pertencente ao ator que interpretou Drácula no cinema foi associado a visões perturbadoras e tragédias. Pessoas que se olharam nele relataram imagens sombrias, aparições e até infortúnios fatais. Esse caso reforça a ideia de que objetos pessoais podem absorver e reter energias, funcionando como canais de maldições. 4. Objetos guardados por ordens secretas. Os templários e seus tesouros ocultos. Os cavaleiros templários são talvez a ordem mais envolta em segredos. Disse que encontraram em Jerusalém relíquias proibidas, incluindo a Arca da Aliança ou o próprio Graal. Esses objetos, segundo lendas, foram levados para fortalezas secretas na França, Portugal e Escócia. A supressão da ordem em 1312 não apagou os rumores. Muitos acreditam que seus tesouros permanecem escondidos, aguardando o retorno de uma nova era espiritual. A Sociedade Thule e relíquias nazistas. Durante o Terceiro Reich, sociedades ocultistas ligadas a Hitler buscaram artefatos místicos ao redor do mundo. O Graal, a Lança do Destino, textos tibetanos e até objetos hindus. Acreditavam que tais relíquias permitiriam recriar a raça ariana primordial. Há quem diga que após a guerra, muitos desses objetos foram escondidos em bases secretas na Antártida ou levados para cofres inacessíveis no Zilossirata e na Rússia. 5. Artefatos de civilizações perdidas. As crânios de cristal, encontrados em diversos pontos da América Central. Os crânios de cristal são atribuídos a civilizações maias ou até a culturas muito mais antigas. Acredita-se que armazenem informações, funcionando como bancos de dados espirituais ou tecnológicos. Lendas dizem que, quando reunidos, os 13 crânios originais revelariam segredos sobre a origem da humanidade e o destino do planeta. O disco de Festo descoberto em Creta, este disco de argila com símbolos desconhecidos, permanece indecifrável. Alguns sugerem que se trata de um artefato ritual, outros que seria uma espécie de código ancestral, talvez até extraterrestre, o manuscrito Voynich. Embora seja um livro e não um objeto físico ritualístico, o Voynich pode ser considerado um artefato amaldiçoado do conhecimento. Escrito em uma língua desconhecida, repleto de ilustrações de plantas inexistentes e símbolos enigmáticos, o manuscrito permanece indecifrado. 6. O poder dos objetos e a consciência coletiva. Uma questão permanece. Esses objetos possuem de fato poder ou somos nós que os alimentamos com nossa fé e medo? A psicologia junguiana sugere que arquétipos coletivos dão força a tais objetos. Assim, uma espada amaldiçoada carrega o peso da projeção humana de destruição, um cálice sagrado, a projeção de esperança e cura. Contudo,
Relatos de mortes, visões e fenômenos inexplicáveis ligados a esses objetos indicam que talvez haja, de fato, algo além da imaginação, uma energia intrínseca que ultrapassa a razão. 7. Onde estão esses artefatos hoje? Muitos podem estar em museus, expostos, mas incompreendidos. Outros estão em coleções privadas, guardados por famílias que conhecem seu perigo. Alguns foram enterrados ou ocultados em locais secretos, esperando o momento certo para serem revelados. E há os que foram perdidos no tempo, desaparecendo em guerras, incêndios e naufrágios, deixando apenas o eco de suas lendas. Artefatos místicos, objetos amaldiçoados e relíquias sagradas escondidas não são apenas peças de histórias antigas. Eles moldam nossa percepção do mundo. Representam um encontro entre fé, medo e poder. Lembrando que a humanidade sempre buscou tocar o divino, mas nem sempre esteve preparada para lidar com as consequências. Seja a Arca da Aliança, o Santo Graal, uma tumba faraônica ou uma caixa amaldiçoada vendida em leilão online, todos esses objetos carregam um denominador comum: o mistério da ligação entre o humano e o desconhecido. Talvez estejam realmente escondidos, talvez apenas existam nas sombras da memória coletiva. Mas uma coisa é certa: enquanto o homem continuar buscando poder e transcendência, continuará também procurando e temendo esses artefatos ocultos.